Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do drama da off-season de LeBron James. O velhote está fazendo um burburo, um murmurinho, dando indícios de que ele vai aprontar mais uma vez. E o LeBron não é bobo nem nada, ele não é inocente e ele é um cara muito bem treinado nessas paradas de mídia. Ele provavelmente deve ter uma pessoa ou uma equipe por trás de todas as redes sociais dele que dá aquela administrada no que ele pode fazer, em algumas estratégias para ele atingir um determinado público, para ele cutucar com vara curta ali quem ele quer. E é exatamente isso que ele está fazendo nesse momento e todos os indícios apontam que ele pode sair do Lakers e ele pode encerrar a carreira em outro lugar. E o primeiro, assim, de todos os sinais ele deu quando aceitou a player option ao invés de aceitar um corte salarial, assinar por mais 2 anos. A esposa dele também veio para dar aquela maquiada falando que ela gostaria que essa fosse a última temporada de LeBron James na NBA, querendo que o menino se aposente já para ficar em casa na cadeira de balanço, tranquilinho, pensando já nos netos. Mas o LeBron continua assim, fazendo o seu xadrezinho ali, principalmente utilizando o Instagram, rede social na qual ele tem mais de 150 milhões de seguidores. E um cara tão influente como ele não faz as coisas sem um propósito, sem um motivo, sem algo por trás. E é isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Todos os indícios que o LeBron está dando de que ele vai meter o pé de Los Angeles e como que o Lakers está se comportando a respeito disso. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar deixando esse canal fortão, mano. Ou se faz isso no final do vídeo, caso você goste do conteúdo. Muito obrigado pelos 69 mil seguidores. 69. Lá ele, boy. Obrigado de coração por todo mundo que está fortalecendo. E em breve, se tudo der certo, a gente chega aos 70 mil. Se você for um Trash Talker raiz, já deixa aquele likezão que vai estar me ajudando demais. Agora, sem mais delongas, bora começar. Assim como eu havia comentado com vocês, o primeiro indício de que o LeBron não estava satisfeito com a realidade no Los Angeles Lakers foi quando ele aceitou um contrato máximo. Quer dizer, ele optou pelo último ano do seu contrato máximo, na qual ele tinha a opção de não aceitar e assinar um novo contrato com a equipe, ou então pegar aquela grana que teoricamente já estava garantida para ele e se tornar um agente livre sem nenhuma restrição quando acabasse a temporada de 2026. Foi exatamente isso que ele aceitou. Se ele chegasse a algum acordo com o Lakers agora, no caso seria para após a temporada de 2026 começar a entrar em vigência o contrato dele, já que ele optou pelo último ano de contrato. E por que isso já me dá um indício de que o LeBron não está satisfeito e vai procurar outro lugar que não seja o Lakers, ou apenas está ameaçando o Lakers, utilizando dessa artimanha? Porque toda vez que ele optou pelo seu último ano de contrato, é bem comum jogadores terem essa opção de agente livre no último ano de contrato, ele meteu o pé. Ele assinou com um contrato estendido após o contrato de calouro com o Cleveland Cavaliers, deu o último ano de contrato dele e meteu o pé pro Miami. Assinou com o Miami, não estendeu, deu o contrato, voltou para Cleveland. Do Cleveland pro Lakers e agora optou pela sua opção de jogador ao invés de tentar uma negociação para mais um contrato com o Lakers antes dele se aposentar. Tem alguns recordes, inclusive, que ele está prestes a bater. E é por isso que eu acho que ele ainda vai jogar pelo menos mais uma temporada na NBA para tentar, quem sabe, um 5º título. Mas tá, esse foi o primeiro indicativo. O segundo ponto é que ele não é mais o foco do Lakers. Eu até trouxe um vídeo há algum tempo atrás onde eu falei para vocês que Luka Doncic e Rob Pelinka tiveram uma reunião em um restaurante onde estavam se discutindo sobre jogadores na qual o Lakers podia se reforçar, meio que uma reunião secreta, que não foi tão secreta assim, porque saiu foto, saiu vídeo, saiu pessoas na porta pedindo autógrafo, na qual eles querem saber a opinião do Luka para os futuros movimentos da equipe do Lakers, deixando claro que, tipo assim, LeBron, você era o cara que a gente sempre consultou na hora de fazer uma modificação, trouxemos o AD por causa de você, fizemos modificações, trouxemos até o Westbrook por causa de você, mas isso não mais vai ser tolerado dentro dessa franquia. E aí o LeBron já se sentiu como? Desrespeitado, porque todas as movimentações do Lakers passavam meio que pelo aval, pelo selo LeBron James de autorização, né? E essa agora não aconteceu. Na verdade, os reforços do Lakers, após a saída do Anthony Davis, primeiro que o LeBron já deixou bem claro que ele não ia pedir mais nada, porque o último cara que pediu um pivô pro Lakers foi mandado pro Dallas. Essa foi a piadinha que ele soltou, inclusive, após a eliminação do Lakers nos playoffs. Porque, segundo a imprensa, o Luka Doncic confirmou de que gostaria de jogar ao lado do Marcus Smart. O reforço para pivô trouxeram por um contrato muito baixo de Andre Ayton, que foi algo pensando também num jogador mais jovem, com um contrato baixo, que não ia pesar na folha salarial, que se der errado depois manda ele embora que tá tudo certo. Ou foi com o aval do Luka Doncic, mas só que a maioria dos outros companheiros do Luka Doncic, que aqui eu tô colocando LeBron e Austin Reeves, não estão satisfeitos com esse papel na qual eles têm que diminuir a sua importância na franquia para poder que o Luka Doncic seja essa cara, esse rosto, esse cara que vai comandar o Lakers daqui pra frente. E eles já deveriam estar esperando isso quando a troca foi feita, na minha humilde opinião. E aí, então, começamos o drama de LeBron James nessa off-season, dando aquela manipuladinha. O que o LeBron tá fazendo? Por que ele faz isso? Foi sem querer? Foi na inocência? Não, com certeza não. Primeiro, ele saiu para jogar golfe, aí postou imagens
imagens dele jogando golfe com um bonezinho bem-vindo de volta pra casa, né? Um boné de Cleveland. E dá pra ver que esse bonezinho é maneirinho, né? Pô, todo branco, com a escrita preta, mas ele não é tão bonito quanto as camisetas da loja Trash Talk. Você achou que ia escapar dessa, né? Mas no primeiro link da descrição, você vai encontrar um site com 3 modelos, o Drop 3, da loja oficial aqui do canal. Uma loja que tem camisetas oversized pensada no seu conforto, no seu estilo, com estampas únicas, qualidade premium, que é o suprassumo do fã de basquetebol. Eu desenvolvi camisetas que eu não quero mais tirar do corpo. E eu te garanto que você não vai se arrepender, porque é uma camiseta feita para durar muito tempo. Eu tenho as camisetas ainda do meu primeiro e do segundo drop, que tem mais de um ano, que elas ainda estão novas, mesmo tendo lavado mais de 40 vezes. Então realmente eu fiz o produto com a maior qualidade possível no mercado, com o melhor preço que eu pude. Então adquira a sua enquanto ainda dá tempo. Link aqui na descrição desse vídeo, primeiro link, porque depois que acabar você vai me pedir para voltar com as camisetas e eu não vou conseguir te ajudar, meu amigão. Então muito obrigado para todo mundo que já adquiriu a sua edição limitada do Drop 3 e eu já estou começando a planejar o Drop 4. Então fica de olho, tamo junto e bora continuar com o vídeo. Ele foi jogar golfe em Cleveland com um boné de volta para casa. Suspeito? Um pouquinho, mas nem tanto até o ponto dele comentar numa publicação devidamente trajado. Você está com as vestes corretas, a jersey de LeBron James no Cleveland Cavaliers. Será? Cleveland seria um provável destino? Eu vou falar sobre os prováveis destinos mais no final do vídeo. Depois disso, como quem não quer nada, inclusive a última publicação no Instagram dele, ele foi treinar no centro de treinamento do Clippers. Pera aí, se em Los Angeles tem um centro de treinamento do Lakers, por que você foi treinar no centro de treinamento do rival e ainda postou uma publicação com vídeo, com foto, com tudo, estampando grandíssimo a logo do time adversário, do maior rival do Los Angeles Lakers? Foi sem querer? Rapaziada, pelo amor de Deus, isso não é sem querer, cara. E aí já tem muito torcedor aí do Clippers falando, vem pro lado do bem de Los Angeles, vem jogar junto com o Kawhi Leonard, vem fazer história aqui. E eu não vou entrar nesse mérito ainda de falar sobre o Clippers, vamos deixar mais pro final. Mas ele está fazendo joguinhos ali com o Clippers. E aí, por último, temos agora o encontro dele fatídico com o agente de Nikola Jokic, o seu agente, o Carter, e ele em um barco, vai saber Deus aonde. E a legenda da foto é o seguinte: um ótimo momento, a off-season de 2025 fazendo planos para a off-season de 2026. Essa é a legenda da foto, rapaziada. Qual é o ano que LeBron James entra como agente livre irrestrito? 2026. E aí começou a sair várias conspirações, né? LeBron vai se juntar ao Nuggets, o LeBron vai aceitar um corte salarial na agência livre de 2026 para recrutar o Nikola Jokic, fazer um grande time desse Lakers com Jokic, Luka e LeBron. Bem provável que o Austin Reeves não esteja mais lá nesse ponto. O que o LeBron James está planejando? E aí saiu uma outra matéria que eu vou até ler aqui para vocês o que foi dito nessa matéria. De acordo com o Front Office Sports, a reunião no barco não era a respeito de Jokic, ou o Nuggets, ou algum potencial movimento na NBA. Focado na ambição de Carter, que no caso é o agente do LeBron, eles estão dispostos a lançar uma liga de basquetebol global. Aí só um detalhe nesse ponto aqui é que esse conteúdo realmente foi de um seguidor, foi um inscrito aí que me cobrou de falar a respeito. Na qual teremos 6 times masculinos e 6 times femininos competindo por 8 cidades no mundo inteiro. E essa brincadeira está sendo investido aproximadamente 5 bilhões em fundos, criando uma alternativa de plataforma de nível elite para basquetebol fora da NBA e da Euroleague. E qual que é a ideia dessa brincadeirinha que eles estão fazendo? É fazer tipo uma liga saudita de basquete, mas que não tenha o nome Arábia Saudita, que possa extrapolar todos os tetos salariais possíveis, pagar o quanto de dinheiro os caras quiser para tudo quanto é lado, fazer tipo um estilo NFL que são menos jogos, só que em lugares totalmente distintos, e ser um concorrente direto da NBA. E por que eu acho que o LeBron James tá envolvidinho nisso? Porque ele tá vendo um cara que começou no profissional juntinho com ele, que tem uma carreira bem semelhante em questão de números, recordes e tudo mais, só que está fazendo isso no futebol árabe. E eu estou falando de Cristiano Ronaldo, que tem um contrato de 2 anos e meio e 550 milhões de dólares, mais de $500 bilhão por 2 temporadas e meia do cara. Não, 2 anos e meio, né? Eu acredito que sejam 2 temporadas lá da Liga Árabe. Eu não sei muito bem sobre futebol, então não me julguem. Vocês podem completar aqui a informação, né, nos comentários, que eu vou ficar agradecido. Então nosso mano LeBron James, ele tá com esse plano maléfico, maquiavélico, safadinho dele de 3 pontas. Ou trocar de time, ou ser o cofundador de uma liga saudita na qual ele vai encerrar a carreira lá ganhando tipo bilhões, ou então tá fazendo um joguinho com o Lakers pra realmente conseguir
aquilo que ele quer, mais atenção, meio que mostrar pro Lakers que ele ainda é um cara muito bem quisto dentro dos times e que os times vão brigar para ter os serviços dele. Antes da gente continuar aqui o papo, gostaria de saber a sua opinião, qual das 3 opções você acha que vai ser o futuro do LeBron. Coloque nos comentários que eu estou curioso para saber a sua opinião. Agora vamos para as opções de time. Quais times o LeBron poderia ir? Aí a gente tem 3 opções na minha cabeça, fora ficar no Lakers, né? Que seria contratos de mínimo de veterano, na qual ele vai aceitar jogar tipo por muito pouco, papo de até 5 milhões de dólares, vai reforçar uma equipe que já tá a nível competidor para título e que tem espaço para poder ele jogar. E aí essa equipe, mesmo estando acima do primeiro, do segundo aval, vai pagar mais uma cacetada em multa só para ter o LeBron por 1 ou 2 temporadas e tentar 1 ou 2 corridas para título. Essa é a primeira opção. E aqui a gente tem times como New York Knicks, Cleveland Cavaliers e o próprio Denver Nuggets. Os 3 precisariam assinar com ele na agência livre por um contrato mínimo de veterano, porque aí ele supostamente jogaria com o Nikola Jokic, já que ele estava em contato com o agente dele, mas eu acho muito difícil dele encerrar a carreira no Denver. New York Knicks, né, que é a segunda opção que eu falei, que ele tem tipo assim essas conversas assim, o Knicks inclusive foi um dos times mais agressivos quando ele estava saindo de Cleveland para tentar contratar ele, mas não deu certo. Ele fez aquela gracinha com a toalha do Knicks na temporada retrasada e tudo mais, só que o Knicks ficaria ainda mais difícil de assinar um contrato mínimo de veterano agora que assinou com o Michael Bridges por 100 e larai milhões de dólares. Eu estou tranquilinho com isso. Muito obrigado, Michael Bridges, por ficar na franquia. Tamo junto, viu, meu cria? E por último, o retorno para casa. O I'm coming home, tell the world that I'm coming home. Mano, todo mundo deve estar fantasiando de alguma forma que o LeBron volte para Cleveland. Mas temos que colocar um negócio na balança quando se trata de LeBron James. Ele é um cara de 40 anos, mas que ele não é como o Chris Paul. Chris Paul já está naquele final de carreira real. Ele continua sendo um bom armador, ficou saudável a temporada passada, e só que é um encerramento da carreira. O LeBron James ainda tem gás para jogar. Ele ainda está sendo considerado um dos melhores jogadores da liga. 24 pontos, 8 assistências e 7 rebotes. Um dos melhores arremessadores do Lakers para 3 pontos. Não tem mais aquele mesmo gás, não tem mais o mesmo atleticismo, mas ele continua sendo uma jararaca. Então ele não vai retornar para uma franquia, nenhuma dessas 3, nem mesmo Cleveland, na qual ele tem um carinho gigante, por um contrato mínimo de veterano. Essa é a minha concepção. Então por mais que ele voltar para Cleveland seria lindo, e ele voltar para esse time seria um quinteto de All-Stars, Jarrett Allen, Evan Mobley, Darius Garland, Donovan Mitchell e LeBron James, seria tipo ridículo, um time muito apelão, mas eu não vejo ele voltando por um contrato mínimo de veterano nem na bala. Ele não se rebaixaria desse jeito antes de ir embora, porque o legado dele é muito maior do que um cara como o do Chris Paul. Aí temos a segunda opção, que são contratos de exceção de nível médio, e aí a gente coloca times como Los Angeles Clippers, vai conseguir entregar um contrato de 15 milhões para ele temporada que vem, fazendo um reacordo salarial com o contrato do Barba, sem perder ninguém. Temos o Dallas Mavericks, se eles não reassinarem ou reassinar por um contrato baixo com o PJ Washington, já é possível deles fazerem isso, e colocaria o LeBron ao lado dos seus 2 melhores amigos em atividade, que é o AD e o Kyrie. Ou então o San Antonio Spurs, que conseguiria entregar um contrato de nível médio até 15 milhões de dólares, sem preocupação nenhuma. E ainda tem 2 vertentes, que seria o Golden State Warriors, que teria que entregar um contrato mínimo de veterano, mas eu não vejo o LeBron indo jogar com o Curry na última temporada de sua carreira por um contrato mínimo de veterano, e tem o Miami Heat. Que o Miami Heat, eu consigo enxergar ele assinando um contrato de nível médio, se os caras não reassinarem com o Andrew Wiggins, vai abrir 25 milhões na folha salarial, aproximadamente, consegue entregar um contrato de nível médio para ele, tem um time bom, e ele pode meio que fazer um encerramento da sua carreira na franquia que consagrou ele, que entregou o primeiro título da sua carreira, que começou ali realmente a fazer aquele legado de campeão na carreira dele, né? E por último, ele ficar no Lakers. E o que eu acho de todas essas opções que eu falei, rapaziada? Eu acho que ele não vai pra lugar nenhum. Isso aí tem muito cara de um jogo de mídia, pressão, ele não tá querendo realmente mudar de time, porque se ele quisesse, ele já teria mudado. O LeBron é um dos poucos caras que pode decidir o seu futuro e um dos únicos jogadores a ter aquele contrato de no trade clause. Então o Lakers não pode se livrar dele. Mas ele pode escolher sair, tipo assim, velho, não estou satisfeito, quero encerrar minha carreira, quero ir para outro canto. Se ele quisesse mesmo, ele já tinha feito, na minha humilde opinião. Então vai ficar bonito para o LeBron se ele assinar mais um ano com o Lakers, tentar essas 2 últimas corridas. Se não der certo, tudo bem, o Lakers realmente já tá planejando para a temporada de 2027, tudo reformulado com o Luka Doncic. Ele quebra os recordes que ele tem para quebrar, disputa ainda, quem sabe, um título. Temporada passada o time foi com 50 vitórias e 32 derrotas, top 3 na Conferência Oeste. Isso sem um pivô de ofício, com o time bem mais fragmentado, com o Luka Doncic acima do peso, com várias vertentes negativas. O time ainda performou muito bem para as expectativas de uma primeira temporada da dupla. Então, na minha concepção, eu acho que o LeBron vai acabar encerrando a carreira mesmo no Los Angeles Lakers, vai aposentar 3 camisetas na NBA, vai aposentar a camiseta no Cleveland, vai aposentar a camiseta do Miami, aposentar a camiseta do Lakers também. E a única coisa que ele pode fazer ainda, como seu último ato, grande finale, antes das cortinas se fecharem, ou ser um integrante de $500 milhão em uma nova franquia, ou ser um proprietário de uma franquia em Las Vegas, que é o sonho dele que ele tá perseguindo
seguindo há tanto tempo, que por enquanto a NBA adiou. Eu até ia fazer um vídeo a respeito da expansão, mas resumindo, adiou. Mas essa é a minha opinião, quero saber o que você acha a respeito do futuro de LeBron James aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para esse canal. E se você ficou até aqui, significa que você gostou do conteúdo, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar contribuindo demais para esse projeto. Se você quiser ajudar mais diretamente, tem o Valeu Demais, tem o Seja Membro, tem o HiPay, que o YouTube tá levando em consideração bastante para poder chegar para mais pessoas, e tem a loja Trash Talk, que é o primeiro link aqui da descrição. São camisetas oversized exclusivas e limitadas para você, fã de NBA, assim como eu. Foi tudo pensado e desenvolvido por mim, e eu espero que você goste do resultado, porque eu estou amando e eu não tiro mais as minhas do corpo, mano. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo e falou!